como é que alguém ainda investe em bolsa brasileira? Ai, mas a bolsa tá barata. Será mesmo? Gente, mas até a catuaba que vende num barzinho aqui da esquina também tá barata e nem por isso presta. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou apresentar alguns dados e informações a respeito da economia brasileira, da nossa bolsa de valores, e também eu vou trazer algumas alternativas de investimentos mais coerentes do que essa. Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer a chamada da exclusão. Olha, o canal cresceu e infelizmente vários comunas descobriram a minha existência. Então assim, a única forma de eu manter a higiene desse canal é pedindo que esses grupos que eu já vou falar agora se retirem. Então, se você se identificar, se esse vídeo caiu pra você, eu peço por gentileza que você se retire do canal, porque assim a gente consegue mantê-lo sempre limpinho. Vamos lá. Então, se você for esquerdista, socialista, desenvolvimentista é tudo comuna. É aquela galera que fez o L no escurinho. Defensor de direitos trabalhistas. Falou em direitos trabalhistas, você sabe que é comuna. Defensor das estatais. Então, assim, qualquer um desses aqui, tem vários também, mas assim, só pra, né, aquela limpezinha básica. E se você ficou no canal após a chamada, eu fico feliz que esse vídeo apareceu pra você e também te peço uma chance. Já se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos começar falando a respeito da nossa bolsa de valores, que foi considerada a pior bolsa do mundo em 2024. Temos aqui o retorno de diversos ETFs globais que representam as principais bolsas de valores no mundo. E aqui, no caso, o retorno da bolsa brasileira, que é o EWZ, que seria o Ibovespa em dólares, a nossa bolsa em dólares, teve o pior retorno. Perdeu até para umas bolsas bizarras, tipo Tailândia, para vocês entender como a situação está ridícula. E é sempre bom analisar o retorno da nossa bolsa em dólares, porque o retorno nominal das bolsas, ele não significa muita coisa. Até aí a bolsa da Argentina, a Merval, também, em termos nominais, nossa, máxima histórica. Só que assim, se colocar em dólares, que é o que considera a desvalorização do peso argentino, foi um lixo. Então, é sempre importante olhar desempenho de bolsa em dólares. E quando nós observamos aqui o EWZ em dólares, veja que ele está no maior ciclo de estagnação desde o começo ali de 1967. Ou seja, mais de 15 anos sem fazer máxima histórica em dólares. A nossa bolsa em dólares é uma vergonha. E é engraçado, né? Algumas pessoas, alguns haterzinhos falando: ai, mas agora é fácil criticar a bolsa porque tá em ciclo de baixa. Gente, olha, eu acompanhei muito bem aquele ciclo de euforia de 2021. Que tava todo mundo falando: não, a nossa bolsa é a melhor do mundo porque temos boas empresas e boas pagadoras de dividendos. Ai, que lindo, eu vou investir 100% em renda variável no Brasil porque o Brasil é o país do futuro e as nossas empresas são referência e papapá. Eu acompanhei bem, eu lembro assim com exatidão. E eu fui uma das pessoas que saiu, que vendeu bolsa nessa época. E felizmente nós temos prints disso. Olha só minha mensagem aqui, 2021, eu falando: por que não estou comprando ações agora? Eu falando do porquê que eu tava vendendo bolsa brasileira, enfim. Então tem o print aí pra quem acha que eu só tô falando isso agora porque é momento. Não, eu vendi bolsa já faz um tempão. Às vezes eu acho que eu tenho que reforçar mais as coisas que eu já falei no passado, entendeu? É que nem semicondutores. Semicondutores foi a mesma coisa. Eu tenho um vídeo aqui de 8 meses atrás falando que eu tava comprando, que a gente tava colocando nas carteiras dos nossos clientes, e depois o negócio porrou, subiu muito. Então, enfim, aqui nesse canal eu alopro como nada, mas eu também mostro o racional de investimentos. Vamos explorar um pouco mais essa afirmação de que a bolsa está barata. Com base no que as pessoas falam isso? Com base no preço sobre lucro. O índice preço sobre lucro do Ibovespa, ele é calculado quando a gente divide o valor total de mercado de todas as empresas que compõem o índice pelo lucro total dessas empresas nos últimos 12 meses. Eu tô deixando a fórmula aqui para vocês entenderem.
dele. E de fato, olhando aqui o preço sobre o lucro, realmente tá bem baixo. Mas aí a gente tá olhando só o micro, né? Quando a gente começa a explorar um pouco mais essa variável, começa a entrar no macro, vocês vão entender que não dá pra olhar só o micro, só a questão ali, o desempenho das empresas em si. Tem que olhar todo o cenário macroeconômico. Eu vou até comentar sobre um artigo do Marcos Lisboa, que é muito bom, que ele traz isso, que ele fala como que alguém ainda investe no Brasil. Eu já vou comentar aqui um pouco sobre o macro, mas voltando aqui ao preço sobre lucro, uma coisa que as pessoas também não se atentam é que se a gente excluir o setor financeiro e commodities, a gente vê que, na verdade, o preço sobre lucro, ele não tá sendo negociado tão barato assim, né? Tá quase que na média. E ser tão dependente, assim, de commodities é uma coisa ruim pra nossa economia, porque significa que a economia brasileira é um grande fazendão. Então, nós estamos sujeitos a ciclo de commodities, algo que o Lula surfou muito bem. Nesse sentido, ele deu muita sorte, principalmente no primeiro mandato. Mas entenda que ciclo de alta de commodities não beneficia somente o Brasil, mas os demais países emergentes. País emergente não é só Brasil, tá, gente? E quando nós comparamos aqui o preço das ações de países emergentes versus ações americanas, de fato, nós temos aqui que as ações de mercados emergentes estão descontadas. Ah, isso significa então que eu vou comprar Ibovespa, que eu vou investir no Brasil? Não! Entenda, mercado emergente não é só Brasil. Se você quiser posicionar e surfar desse momento, você pode se aproveitar até de outros mercados emergentes. Por exemplo, aqui no escritório, um dos ETFs que a gente recentemente acrescentou nas nossas carteiras é esse ETF aqui de Emerging Asia Pacific ETF. Ele investe na China, Índia, Taiwan, Malásia, Tailândia. Você vê que nem aparece aqui, Brasil nem aparece nas principais alocações desse ETF. E por que evitar investir em bolsa brasileira nesse momento? Pela parte macro, que está cada vez pior. Olha só, notícias aqui. Rombo do governo se aproxima dos recordes da pandemia. Governo esquerdista, né, gente? Esquerdista é assim, adora gastar, tem que gastar muito pra sustentar esse monte de ministério inútil, um monte de mamador de teta. Então, esse tipo de notícia acontece. E até pra explicar como que isso afeta a economia de um país. Gente, vocês já viram alguém ficando rico, gastando mais do que ganha? Eu não conheço ninguém que ficou rico assim. E pensa a nível nacional, a nível soberano. O país não vai se desenvolver, não vai crescer se ele gastar mais do que ganha, concorda? E é nesse contexto que eu queria compartilhar aqui esse artigo do Marcos Lisboa, que ele fala como é que alguém investe no Brasil. Ele destaca que alguns pontos são cruciais, até uma foto aqui parado no tempo, de fato, né? Então, burocracia, taxação, gastos sem retorno, mentalidade estatizante, de fato. Nossa, a mentalidade do brasileiro é ridícula, né? O Olavo de Carvalho falava muito isso. É política pública feita no papel de pão, captura do Estado. Então, Marcos Lisboa, eu vou deixar esse artigo para vocês lerem com calma aqui na descrição, mas ele diz o seguinte, ó: do ponto de vista macro, como é que alguém investe? Será que os gastos do governo vão continuar crescendo? Será que com o aumento de receita vai ter inflação? Isso prejudica o ambiente de negócio, prejudica o investimento. E aqui o que eu falei sobre investir em emergentes, não necessariamente Brasil, ele diz o seguinte: quando a gente olha o Brasil desde os anos 80 até antes da pandemia, nesses 40 anos, o crescimento médio foi de 2,8%. Os demais emergentes crescem muito mais do que isso. A melhor parte desse texto é que o Marcos Lisboa, ele não é austríaco, porque assim, uma das críticas que os austríacos recebem, que eu já vi até alguns comentários, e até faz um pouco de sentido, tá? Algumas dessas críticas é que assim, pros austríacos tudo é fim do Estado, tudo é isso, mas assim, é legal a gente ter uma referência de um economista ortodoxo, não austríaco, mas convergindo para a mesma conclusão, de que hoje o cenário econômico aí do Brasil, ele não tem como falar que isso aqui vai bem. Então, até esse momento do vídeo, ficou claro que investir em bolsa brasileira hoje não é uma boa opção. Existem opções muito melhores, até mesmo em relação a outros mercados emergentes. Mas eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando, existe algum investimento que presta no Brasil? Não necessariamente bolsa. Aí eu falo de renda fixa, de CDB, de outras coisas. Agora, vamos lá. Isso é uma opinião pessoal minha. Se eu tivesse que investir em uma única coisa no Brasil, certamente seria o IMAB5. O IMAB5, aqui por esse gráfico que eu estou compartilhando na tela, gente, olha isso aqui. Foi muito melhor que CDI, Bovespa, PCA. Cara, é título
título público, né? Então, assim, você não tem o risco de crédito. Eu considero o IMAB5, assim, um excelente investimento, uma vez que as duas maiores tendências macroeconômicas do Brasil são juros e inflação. Então, se eu tivesse que ter alguma coisa no Brasil, seria algo relacionado ao IMAB5. Mas eu explico melhor nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês assistirem. Mas voltando aqui à Bolsa Brasileira, cara, a gente ouve alguns argumentos tão fragilistas, né, das pessoas falando, não, mas tem boas empresas e tá. Cara, mas a pessoa, ela desconsidera algo muito básico, que é o ciclo econômico, que tudo se move em ciclos. E muitas dessas pessoas que falam isso, entraram na bolsa, sei lá, há 4 anos e não pegaram um longo ciclo de baixa. Só pra vocês entenderem, eu vou dar um exemplo aqui de uma boa empresa. Vamos pegar a Embraer. Eu não tenho dúvidas de que a Embraer é uma boa empresa. No entanto, olha só, por esse gráfico aqui, quem comprou em 2016 só foi ter lucro em 2024, ou seja, 8 anos, quase uma década para você ter lucro nesse investimento. Quem vai conseguir ficar tranquilo, de boa? Tipo assim, você compra um negócio hoje, só daqui quase 10 anos você vai começar a ver resultado? Ai, mas os dividendos, você não tá considerando os dividendos. Gente, esse tesão, eu preciso falar sobre o tesão dos dividendos. Porque assim, vamos lá, quanto de dividendos a gente tá falando? Quanto? Se você realmente tem uma quantidade muito relevante, você vai receber ali dividendos, aí sim, faz sentido você se importar com isso. Agora você vai receber o quê? R$10, R$80, e você acha que você vai enriquecer recebendo esses pingadinhos de dividendo todo mês? Não faz sentido, né? Outra coisa também referente aqui à falácia dos dividendos. O que adianta? Caiu lá um pingadinho na sua conta, mas o total do ativo tá derretendo. Você vai ficar tranquilo? Você vai se contentar com um pingadinho de dividendo? Fala sério, né? Toma vergonha na cara. Enfim, a bem da verdade é que não adianta ter boas empresas, e tem mesmo, eu não tô duvidando da boa gestão de algumas empresas, mas não adianta ter boas empresas num país em que a moeda é um lixo, num país em que o governo não tem responsabilidade fiscal. E por essas razões, eu particularmente ficaria longe de Bolsa Brasileira hoje. Se eu fosse investir em Bolsa Brasileira, seria através de um ETF no exterior que tenha exposição em mercados emergentes como um todo, não focando 100% em Brasil. Uma das vantagens dos investimentos globais é que sempre vai existir um bull market e um bear market em algum lugar do mundo. É que nem, por exemplo, Estados Unidos. Quando a gente olha para os Estados Unidos, existe um risco de uma recessão. Eu já comentei isso em outros vídeos, mas não é só Estados Unidos. A gente tem Ásia também, tem Europa, tem outros lugares que, de repente, podem não seguir a mesma tendência dos Estados Unidos. Por isso que a diversificação ela é muito interessante. Claro que uma diversificação com sentido, né? Porque também tem o outro lado, né? A galera que diversifica demais e não sabe o que tá fazendo. A gente já pegou carteiras aqui no escritório, gente que tinha 100 ativos na carteira. É surreal, assim, não precisa, entendeu? Não precisa você colocar um monte de coisa e aí você não vai nem conseguir acompanhar, não vai nem saber quando é a hora de realizar lucro, de sair. Não faz sentido. É importante você sempre acompanhar e saber exatamente aquilo que você está investindo. Mas eu espero que esse vídeo tenha te dado alguns insights importantes em relação à economia brasileira e à nossa bolsa de valores. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem e até a próxima, pessoal.